Para quem está chegando a primeira vez aqui nessa live, eu sou Mário Ferreira, eu ajudo pessoas comuns a ativar a sua força interior para que elas possam ter prosperidade e felicidade nas dimensões da vida, né? Que pode ser a dimensão pessoal, profissional, dos relacionamentos e qualidade de vida. E se você duvida que é possível quebrar essas barreiras da procrastinação, eu tô aqui para provar que é possível. Então essa live é dedicada para te mostrar o caminho que você deve seguir para conseguir a prosperidade, tirando hábitos ruins e colocando novos hábitos para você realizar tudo o que você deseja. Vocês entendem que tudo na vida precisa de um compromisso, precisa de uma preparação. E é essa preparação que eu estou ajudando a construir aqui com vocês durante essa maratona, com diversos assuntos que faz com que vocês possam realmente analisar a situação da vida de vocês e desejar uma vida melhor. Mas para isso precisa seguir alguns conceitos, alguns novos comportamentos para que isso possa acontecer, tá? Então, eu quero mostrar para vocês o que é esse sabotador. Então, a gente vai entrar a fundo nesse assunto para ver como a gente pode quebrar todos esses problemas que a gente enfrenta, tá bom? Então, boa noite a todos vocês. Aqui chegando, Gilvan, Lucy, Ninha, seja bem-vinda. Alberto, Felipe, Pedro, seja bem-vindos. Manuela, pode mandar aí a live aí, o aviãozinho, para outras pessoas participarem aqui com a gente, tá bom? Então, olha só, o que é esse tipo de hábito? O que é a procrastinação? O que é que isso traz de prejuízo para a gente? Então, a procrastinação é o hábito de você se limitar a fazer as coisas, de você adiar um trabalho. É aquele velho empurra com a barriga, já viu? Quando você tá lá fazendo alguma coisa e de repente você diz o seguinte: não, deixa para amanhã, vou adiar. Amanhã eu tenho tempo, amanhã eu consigo fazer. E isso você vai protelando, você vai empurrando, isso vai sugando a sua energia. Isso vai te consumindo, cada vez mais vai te consumindo. O que é que acontece? Quando chega na última hora, o seu tempo diminui, a pressão aumenta e o seu psicológico fica como? Desesperado. Aí você fica num estado de nervoso, ansioso, preocupado, começa até a tratar mal as pessoas que estão ali perto de você, porque você não consegue controlar emocionalmente todas as tensões que você mesmo causou. E poderia ser muito mais fácil. Então eu vou trazer aqui alguns pontos para mostrar para vocês o que seria essa procrastinação. Esse atraso de vida, esse adiamento de tarefas, esse adiamento de atividades. Então a gente consegue perceber que quando a gente deixa as coisas para o último minuto, eu não entrego como deveria. Por melhor que seja a entrega, pode faltar alguma coisa. Sabe quando você vai fazer algo que precisa fazer um checklist e no final das contas você esqueceu de fazer algo? Outro dia eu fui pro supermercado com tudo na cabeça. Preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. E aí quando eu percebi, eu não fiz uma lista. Eu fui na emergência ali, fui comprar. Quando eu cheguei em casa, eu esqueci a coisa mais importante que estava na minha cabeça. Comprei outras coisas e não trouxe aquilo. Por quê? Eu não tinha me programado. Eu não tinha colocado o tempo certo e os pontos que me fizesse realmente lembrar daquilo. Então, por que eu estou falando isso? Eu vou trazer algumas coisas para vocês entenderem aqui, que são atitudes e comportamentos que nós temos, que é normal, nós somos humanos e realmente fazemos essas coisas, e que rouba esse seu tempo. Por exemplo, pessoas que ficam muito tempo nas redes sociais. Eu tenho um trabalho para fazer. Mas de repente me deu a vontade de ficar ali na novela,
a assistir mais um pouquinho, um capítulo daquela série. E você vai deixando isso passar. Você vai deixando isso passar. Quando você vê, o tempo passou. Aí você vai correr atrás do prejuízo, não vai fazer como deveria, porque você já está ansioso, não consegue mais resolver essas situações. Então é o seguinte, quando a gente pensa em procrastinação, a gente também está ligando isso aos hábitos que nós temos. Então, para a gente tirar um hábito ruim, eu tenho que colocar um outro hábito bom no lugar. E esses hábitos, eles têm que ser substituídos gradativamente, porque não muda da noite para o dia. Vocês entendem? Eu preciso criar uma rotina, eu preciso criar um processo para que o meu cérebro entenda que isso é algo que eu preciso passar a fazer com uma frequência, com uma naturalidade. E quando se torna natural, se torna meio que um processo automático. Quer ver um exemplo? Quando você acorda pela manhã e você escova os dentes. Você não fica lembrando que tem que escovar o dente. Você vai lá e faz aquele processo. Se tornou um hábito, uma rotina no seu dia a dia. E aí, quando a gente pensa nisso, tem alguns pontos que eu quero trazer para vocês, que a procrastinação, na verdade, é um atraso de vida. É um atraso de vida. Quando você não consegue honrar com os seus compromissos, você está mostrando que não tem responsabilidade com os seus próprios projetos, ações, como também com as pessoas que você se comprometeu a fazer algo. Então entenda que quando eu deixo de fazer alguma coisa, não sou eu que estou sendo prejudicado. As pessoas que dependem daquele trabalho, daquele resultado, também fica prejudicada. Só que isso é uma coisa tão natural que eu não consigo resolver assim de uma hora para outra. Eu preciso criar consciência de que isso é um problema que afeta a minha vida e a partir daí começar a atuar para que eu possa resolver cada ponto desse. Tá? Então, outra coisa é quando a gente se arrepende do que não faz. Você tem algo importante para fazer e você não fez naquele momento, só que você sabia que isso ia trazer um resultado positivo para você. E aí o que acontece? Você se arrepende, porque você faz comparação. Imagina que você tem um amigo, ambos estão na faculdade fazendo trabalho. Você tinha o prazo de 2 dias para fazer, você não fez no primeiro, não fez no segundo. Quando você vê a nota do seu colega sendo maior, você tirou 0 praticamente, né? Ou fez mal feito. Você faz a comparação que se você tivesse feito tão bem quanto o outro, você teria um benefício. Você teria um resultado. Então, assim, quando a gente adia as coisas, eu começo a gastar uma energia que não me traz nenhum tipo de benefício. As pesquisas mostram que nós gastamos 2,8 horas, olha gente, olha, 2,8 horas por dia são desperdiçadas por coisas que não levam a resultado algum. Isso significa 45 dias do ano perdido, literalmente perdido. Então, se eu aproveitasse esse tempo para alguma coisa que fosse positivo, que me trouxesse realmente o resultado, mudava muito a minha vida. E tem um outro detalhe que está envolvido com isso aqui, que é a preguiça. A preguiça é quando você quer descansar antes de se cansar. Aí você tá ali, eu quero fazer agora não. Poxa, cara, você nem começou a fazer o trabalho, você nem começou a gastar energia e de repente você já está ali se preocupando com o resultado que vai ser ruim. Marta, boa noite. Doris, Vitor, Francisco, Dr. Isis, André, Romário, bem-vindo. Cleo, Rommel, Valdieri. Gente, sejam bem-vindos. Mande aí o aviãozinho para que outras pessoas, apertem o coraçãozinho também aí, para que essa live possa chegar
a mais pessoas que realmente precisam. Agora eu quero mostrar para vocês, eu trouxe alguns pontos do que é esse sabotador, do que são atitudes que nós temos e que atrapalham o seu dia a dia, tá? Agora eu vou trazer alguns pontos do que não é de fato esse sabotador, o que não é essa procrastinação. Então, por exemplo, quando você age de forma consciente, ou deixa de fazer uma ação porque você tem uma urgência a fazer, significa que você tirou a atenção de algo que é importante para fazer algo que é urgente. Mas se ligue no detalhe, quando eu deixo de fazer um trabalho, alguma atividade, eu não posso esquecer da atividade anterior que simplesmente eu deixei em stand-by para depois eu imediatamente voltar a dar atenção àquela atividade. Então não significa que você esqueceu de fazer, você deixou de fazer, você atrasou de fazer. Você simplesmente teve uma necessidade, por ser algo urgente ou talvez mais importante, que te trouxesse um resultado mais especial, você busca fazer aquela outra atividade. Então isso não é procrastinar, isso é se organizar para atender às necessidades que surgem no seu dia a dia. Vocês conseguem entender a diferença disso? Então, assim, é uma coisa que eu ajo consciente. E aí eu queria trazer para vocês a questão dos hábitos. Porque os hábitos são rotinas que nós fazemos de forma repetida. E se eu faço algo de forma repetida, pode ser tanto positivo como negativo. Você escolhe o que você vai fazer, tá? Você escolhe. E quando eu faço isso, eu não consigo me autoavaliar. Olha só, quando eu ajo dessa forma, eu não consigo avaliar porque eu não tenho consciência do que os meus atos estão inadequados para aquela situação. Então, o hábito, ele é uma coisa inconsciente e involuntária. Lembra que eu falei de acordar, escovar os dentes? É involuntário, você não gasta energia cerebral para fazer. Significa que você não pensa. Por isso que a procrastinação é algo prejudicial. Porque eu penso muito na dor. Eu penso na dor de fazer, enquanto eu deveria pensar no prazer do resultado que aquela atividade vai me trazer. Você percebeu? Então, assim, esse tipo de comportamento mostra a diferença de como nós agimos. E tem uma coisa importante que é a consistência. Se eu faço algo com consistência, mesmo em tempos específicos, isso não é procrastinar. É se organizar o tempo para fazer cada atividade adequadamente. Tem pessoas que costumam fazer e conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que as coisas se atrapalham, se confundem. Se você organizar o seu tempo para fazer cada coisa devidamente, início, meio e fim, você parte para uma outra atividade sem um peso na consciência de que tem outra coisa consumindo o seu pensamento, o seu foco. Porque olha, eu estou fazendo isso aqui, mas poxa, esqueci uma outra coisa ali de fazer. Então isso também acaba sendo um processo que prejudica a nossa consciência. Então esses hábitos, eles atrapalham a nossa capacidade de agir, a nossa capacidade de fazer a diferença. Tá? Aline, seja bem-vinda. Marcos, Carla, Hilton, Liane, Pei, Dendes, boa noite, gente, seja bem-vindo. Para quem chegou agora, e eu vejo que tem pessoas novas na live, vou repetir aqui que eu falei no início. Para quem não me conhece, eu sou Mário Ferreira e eu ativo a força interior das pessoas para que elas possam ser mais produtivas, para que elas possam ser mais felizes e possam realizar os seus sonhos e ter felicidade e produtividade em todas as áreas da sua vida. Então, é um método que a gente utiliza, que eu utilizo na minha vida para aplicar. E eu estou aqui ensinando vocês como vocês podem melhorar o seu dia a dia, a sua rotina e os seus resultados
com essa série, essa maratona de lives que eu estou fazendo aqui com todo carinho para vocês, tá bom? Então, como superar? Por que que isso é um sabotador? Como eu posso superar esse problema? Então, o primeiro ponto que eu vou dizer para vocês, nós temos que resistir às recompensas imediatas. Para eu superar a procrastinação, eu tenho que superar isso aqui, fazendo o seguinte: eu tenho que não aceitar a recompensa imediata em prol de uma recompensa maior e que me dê um resultado sustentável. Vamos lá a um exemplo. Eu estou ali trabalhando, de repente chega um amigo e diz assim: amigo, vamos ali tomar uma, vamos ali no baile, vamos ali visitar alguém. Aí você deixa de fazer a sua atividade porque isso vai te dar um prazer, claro, te dá um prazer, aquele momento você já está ali tenso, aí você deixa de fazer aquilo. Quando você vai para um outro ponto, o que acontece? Você adiou aquela atividade, e perdeu a oportunidade de ganhar tempo em seguida, em ganhar tempo no futuro. Então isso também acaba prejudicando a sua produtividade. Eu quero mostrar para vocês aqui que é o seguinte: o fato de vocês estarem aqui na minha live é uma forma de recompensa. Porque quando eu escolho a recompensa de fazer alguma coisa momentânea, significa que eu estou esperando, inclusive, um resultado daquilo para a minha vida. E esse resultado, ele não é medido no momento que você faz, não é percebido no momento que você faz. Você percebe à medida que você vai percebendo o avanço das atividades. Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho, eu preciso o quê? Substituir o meu pensamento, a minha atitude imediatamente. E aí eu vou dizer isso para vocês logo mais, como agir para que vocês possam melhorar o tipo de atitude diária. Então, assim, a procrastinação, gente, na verdade, a procrastinação é um desequilíbrio de forças. Porque eu tenho a força da dor e tenho a força do prazer. A dor e o prazer. Eu foco muito na dor de fazer as coisas. Olha, eu tenho uma atividade, eu sei que isso não é algo que eu gosto, não vou fazer. Aí o que é que você faz? O prazer é não fazer. É evitar o contato com aquela atividade que vai ser desgastante. Vamos lá, eu preciso lavar os pratos. Aí eu penso, poxa, velho, eu não quero lavar os pratos. Só que você faz o quê? Senta no sofá, bota as pernas para cima, vai lá assistir uma TV, vai fazer outra coisa, mas o prato tá lá. O problema, ele não foge de você. Toda vez que a gente evita de resolver o problema, enquanto você não der o primeiro passo, ele vai te perseguir até você tomar a decisão de agir. Você entendeu como isso é uma perseguição? É algo muito desgastante, é muito ruim. Então eu preciso medir. Olha, a dor de fazer é grande, mas o prazer de realizar isso é muito maior. O que é que eu ganho? Quais são as recompensas que eu ganho ao fazer? Então a recompensa é ter mais tempo, a recompensa é eu fazer uma outra atividade, é eu poder sair para fazer uma compra. Então eu consigo equilibrar essa balança para você realmente não ficar no prejuízo. E aí o seguinte, eu trouxe aqui um exemplo que eu gosto assim de exemplos práticos, tá? O que seria, por que esse sabotador é ruim? Como superar? O que acontece? Digamos que isso aqui é o seu tempo. Você tem um tempo para fazer essa atividade. Eu vou aqui desenrolando, eu vou gastando tempo com coisas que são insignificantes. Olha só, eu vou gastando tempo com coisas insignificantes. Isso aqui diminui, isso aqui não recicla. Papel higiênico não recicla. O tempo também não recicla. Então o que acontece? Eu vou aqui desenrolando, e aí eu gastei esse tempo
E aí o que é que acontece? Eu deixo de fazer tudo que eu preciso fazer. Eu deixo de fazer, eu deixo de iniciar o projeto, eu deixo de iniciar aquela atividade, eu deixo de iniciar um relatório. E isso vai minando o meu tempo, vai consumindo a minha energia. Vocês percebem? Vai consumindo. Só que isso aqui, à medida que vai passando, eu vou ficando mais estressado. Eu vou ficando mais estressado, mais dor vai me causando. Mais dor vai me causando, eu consigo o que ali, desenrolar isso aqui. E aí o que acontece? Cada vez mais que vai passando, eu vou ficando mais angustiado. E esse tempo vai embora. O tempo vai embora. E aí, o que acontece quando a gente mais precisa do tempo? Se ligou na analogia? Quando eu mais preciso do tempo e não acho, na hora H, eu não acho o tempo. O que é que acontece? Não presta mais para nada. Eu gastei tudo que eu tinha ali e não fiz exatamente o que eu precisava. Então, o fato dessa... Olha só como ficou frágil. Essa perda de tempo me fragiliza. Me deixa num estado de caos mental. E eu vou tentar recuperar isso aqui a todo custo. E você pode pagar um alto preço para recuperar isso, mas não vai conseguir. O que é que você vai precisar? Você vai precisar de mais tempo. Só que o tempo, ele é limitado. Porque cada período que eu desperdiço, amanhã eu tenho que ter um novo tempo com outras atividades, com outras tarefas, e isso não vai conseguir me trazer a resolução do que eu preciso. Então a gente tem que pegar isso, limpar, fazer uma limpeza mental, uma limpeza de comportamento, para que eu possa realmente saber lidar com todas as atividades que eu tenho no meu dia a dia. Vocês conseguiram e perceber essa diferença? Eu lembro que, não pense que eu não resolvi esses problemas, eu já passei por problema desse sentido, tá? Eu lembro que eu estava fazendo a dissertação, estava escrevendo a dissertação, eu tinha 90 dias para entregar. Isso em 2015, eu tinha 2 a 3 meses para entregar. Só que, como eu tinha tempo suficiente, eu fui deixando, fui fazendo outras coisas, publicando artigo, participando de seminários. Disse, não, mas eu tenho tempo. Só que esses 90 dias, eles se dissolviam de uma forma tão rápida que eu não conseguia perceber. De 90 dias foi para 60 dias, e aí chegou 30 dias. E o desespero aí bateu. Então, lembra que eu falei que o tempo se tornou escasso e eu tinha que resolver esse problema, eu tinha que entregar. E aí o que é que acontece? Eu começava a trabalhar, escrever de 10 da noite, ficava no computador, digitando, escrevendo até 6 horas da manhã. Gente, eu parecia um zumbi. Até por 15 dias eu fiquei nessa vida. Mas eu consegui entregar. Então, quando eu tive esse comportamento, eu disse, meu Deus, quanta energia eu gastei de forma desnecessária. Quando eu poderia estar dormindo, poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar viajando, mas eu poderia estar fazendo tudo isso, mas eu estava ali pagando o preço porque eu não fiz o que tinha que ser feito na hora certa. E quando eu não faço o que eu tenho que fazer na hora certa, eu me ferro. Então, a procrastinação é um atraso de vida que impede de você ter abundância e ter satisfação em todas as atividades que você faz. Porque se você deixa isso para depois, você não vai ter a mesma qualidade do trabalho que você faria se você tivesse um tempo adequado para fazer. Porque o tempo adequado você tem. Você só não tem a atitude de fazer o que deveria ser feito. Tá? E agora, eu quero trazer aqui alguns exemplos de pessoas que superaram esse problema. Que superaram. O que é que acontece? Eu tenho alguns clientes que eu presto mentoria. Presto mentoria e essas pessoas estão passando por um processo de desenvolvimento. Só que muitas delas têm muito trabalho, muita dificuldade de conseguir começar e realizar coisas, começar e terminar coisas. Então o que é que eu faço? Eu aplico um planejamento simples, um planejamento semanal. E isso passa a ser uma bíblia ali, fica do lado da cabeceira
da cama, do trabalho das pessoas. Por quê? Lá tem algumas atividades simples, mas que são poderosíssimas, que são as atividades que elas têm que fazer antes de terminar o dia, que isso vai trazer um prazer, uma satisfação muito grande para elas. Então, assim, são pessoas que estavam do zero, que estavam enroladas, que não conseguiam fazer o seu dia render. O simples ato de distribuir as atividades que ela tem no dia mudou totalmente a vida dela. As prioridades começou a serem cumpridas. E aí que está o grande salto, tá entendendo? De você sair de uma zona de descaso, de desperdício de tempo para você fazer isso. E outra coisa, de pessoas que eu consegui fazer isso, assim, a gente faz um compromisso. E esse compromisso, ele é acompanhado. Como é que acontece? A pessoa tem que fazer e demonstrar e mostrar para que eu possa acompanhar o processo. Então, a primeira coisa é tirar as distrações. Eu pergunto, quais são as distrações? Quem pode me ajudar aqui? Quais são as distrações que nós temos durante o dia e que atrapalha que as nossas atividades sejam realizadas? Quem pode me ajudar aqui? Quem pode me ajudar? Vamos lá? Quem pode me ajudar aqui? Quais são as atividades que a gente deixa de fazer e isso atrapalha a minha produtividade? Olha só, para ajudar vocês, quando a gente vai fazer o planejamento do dia, ou o planejamento semanal, o planejamento mensal, eu tenho que colocar pesos. Olha só para lembrar que eu também estou aqui ao vivo no Facebook e no YouTube. Inclusive tem pessoas comentando aqui no YouTube também, videogame, que é algo Naudiael. O videogame, ele tira muito o tempo de você fazer coisas que são importantes para a sua vida. Não é que o videogame não seja, que é uma distração, é uma coisa importante para você. Mas no momento que você não consegue administrar o uso do videogame de forma consciente, você tem uma série de coisas, o mundo não para. O mundo continua, as atividades continuam, os compromissos continuam. E você simplesmente foca todo o seu tempo em algo que não te traz tanto resultado como você precisa. Liane falou aqui, celular, exatamente, celular, redes sociais. A gente tem que usar as redes sociais para adquirir conhecimento, para evoluir, ver o que as pessoas estão fazendo de bom, modelar certas pessoas que possa realmente contribuir com o teu dia a dia, com o teu trabalho, com o teu crescimento pessoal, profissional, como essa live que vocês estão assistindo aqui. Então, quando a gente usa de forma consciente, tudo significa que eu tenho pleno controle das minhas atitudes em prol do que eu preciso fazer. Então, assim, eu tenho que, no meu dia, pensar o seguinte: eu vou fazer uma escala de atividades e vou dar o peso de 1 a 10, onde o número 1 é uma atividade que não me dá tanto peso para fazer, e 10 é uma atividade que eu preciso gastar muita energia, eu preciso de muito foco. Por que vocês têm que fazer isso, gente? Para saber superar, que é o que eu aplico com as pessoas e elas fazem e dá certo. Quando ela vê uma atividade muito importante, que ela bota um peso 10, ela sabe que ela tem que focar aquele tempo ali, porque isso, quanto maior o peso, mais dor te dá do que prazer para fazer a atividade. Você entendeu? Dá mais dor para fazer. Então, se eu tenho uma atividade muito complexa, sei lá, vou fazer, por exemplo, tenho que preencher uma planilha no Excel, um relatório complexo para apresentar no trabalho. Peso 10. Só que essa atividade eu tenho que entregar amanhã, às 10 horas. Hoje eu tenho mais 6 atividades que são importantes também. Só que essa me consome mais. E o que normalmente a gente faz? Começa a fazer as coisas que são mais simples, que são mais agradáveis, sabe?
morango com creme de leite, com doce, um doce gostoso que você está querendo consumir. Quando você usa, gasta a sua energia com as coisas gostosas, você tem um prazer tão grande que quando pega uma coisa mais complexa para fazer, você não vai ter o mesmo ânimo, não vai ter a mesma disposição. E aí é que vai complicando. TV, novelas. Boa noite, Adena, seja bem-vindo. Consa Santana, um beijo para você. Então, assim, para a gente começar a evoluir, eu tenho que fazer uma análise das minhas atitudes, entender que eu sou falho e que eu preciso resolver essa pendência. Então, assim, uma forma de ajudar é a gente substituir o termo, por exemplo, até o próprio desafio, por missão. Para eu resolver a procrastinação e facilitar o meu trabalho, eu mudo para missão, porque missão tem um valor maior. Quando a gente assume a missão, é algo de humanidade, é algo que eu vou ajudar alguém, que esse alguém, no fundo, está sendo eu, de vencer esses hábitos que me atrapalham de crescer, de evoluir. Então, isso também é uma forma de... Nossa, meu Deus, como muda tudo. Como isso abre a mente da gente. Isso melhora a nossa vida. Tá? Então, assim, algumas pessoas que tentaram superar isso também não foi fácil. Uma amiga minha, ela estava fazendo o Enem. E o que é que acontece? Ela estava estudando, só que ela deixou para a última hora. E no dia da prova, ela resolveu atrasar um pouco e ela foi pedir o Uber. Quando ela pediu, por ter muitas pessoas solicitando, o que é que acontece? Uber cancelado e o tempo está passando. E ela estudou 1 ano, porque a vontade dela era fazer medicina. 1 ano estudando. E aí ela vai, chama o Uber cancela, e desespero, e começa a enlouquecer. Imagine, começa a dar nole, né? Nada está funcionando. Pede 1, pede 2, não consegue. Desesperada, saiu pedindo carona. Consegue uma carona que levou ela até a escola que ia fazer a prova. Resultado, ela chegou faltando, já tinha passado 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, não esqueçam. E ela não entrou para fazer a prova do Enem. Vocês estão entendendo que quando eu deixo de fazer muito maior do que a energia que eu poderia estar gastando, mesmo sendo difícil, como isso poderia realmente atrapalhar o processo? Vocês estão me ouvindo? Não sei se está travando, está tudo bem aqui no Instagram? Dá um legalzinho aqui só para eu ver. Tá tudo bem aí? Porque parou aqui, eu fiquei aqui olhando e disse, não, de repente... Ó, travou e voltou. Pronto, voltou, tudo bem? Então, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Então, assim, o que as pessoas normalmente falam? Quais são as objeções que as pessoas têm quando a gente fala em procrastinação? São pessoas descrentes, que não acreditam, que acham que resolve quando quer, que isso não é um problema, que não precisa de ajuda, que não precisa se preocupar, que ela faz quando quer. Então, normalmente a pessoa fala assim, olha, presta atenção, que nada, eu controlo as minhas vontades. Quando eu quero, eu faço. Entendeu? Eu tenho controle sobre isso, eu tenho pleno controle sobre isso. Só que não tem, sabe por quê? Porque a procrastinação é um ato inconsciente. É como se você acreditasse que está fazendo certo, quando na verdade não está. Então, quando você não age, as coisas tendem a dar errado pelo simples fato de você acreditar que está no caminho certo. E todos estão agindo, fazendo a sua parte, mas só você está parado no meio do caminho. Pense num trabalho em equipe,
onde a soma das partes é maior que o todo. Então, se cada um não faz a sua parte e entrega, o projeto vai ficar incompleto. Então, mas eu faço de última hora, o que é que vai fazer? É aquela peça que vai chegar de última hora e não vai se encaixar. Então, assim, não adianta dizer que vai fazer de última hora, que vai entregar, porque não vai funcionar, não vai dar certo. Então, assim, a gente tem que sentir o foco naquilo que está fazendo. E a pessoa diz, não, mas a outra objeção, que nada, rapaz, esse negócio de procrastinação não existe, não. Isso aí é só eu tirar, tipo, fazer um esforço a mais que eu entrego do mesmo jeito. Tá vendo como faz diferença? Não acontece. Então, assim, uma forma de resolver esse problema, inclusive, é você dividir as suas metas em metas menores. Que você consiga perceber que ela é atingível. Se eu hoje eu estava correndo. Eu disse, olha, eu vou correr uns 5 quilômetros porque eu tinha lives. Cheguei de uma reunião, tal, eu disse, eu vou correr. Só que eu pensei, olha, eu vou diminuir o percurso, mas eu vou focar naquele objetivo. Eu não vou diminuir a intensidade, eu vou aumentar um pouco mais a intensidade. Então, eu me programei para fazer exatamente naquele período que eu tinha para fazer. Eu não fui irresponsável de dizer, eu não vou. Mas se não desse, depois eu sabia que eu tinha que pagar o dobro, porque é um compromisso que eu assumi. E compromisso assumido, ele tem que ser cumprido. Aqui no Facebook, no YouTube, eu acho que também está funcionando, né? Tá tudo bem aqui? A internet hoje está uma maravilha. Quando você, olha só, quando você deixa um projeto em stand-by, ele começa a perder consistência. Vocês percebem? Ele começa a perder consistência. Porque o pensamento ele precisa de um tempo para ser produzido, uma linha de pensamento. Quando você deixa de produzir algo aqui, lá na frente o resultado não vai ser aquilo que você pensou. Porque de repente você estava concentrado, pensando em todas as possibilidades, em como resolver os problemas, e de repente você... Não, fazer isso agora não. E aí você perde a grande chance de fazer o melhor naquele processo. Então, assim, além disso, existe um jeito errado que as pessoas tentam resolver esse problema. Sabe, um dos piores... que as pessoas tentam resolver o problema da procrastinação sendo, olha só, elas procuram fazer de última hora porque a adrenalina vai lhe trazer um prazer. Eu já falei isso em outra vez, as pessoas têm a pressa de fazer porque elas sabem que isso deixa elas agitadas e elas gostam, sentem esse prazer do risco, do perigo. Só que pode dar tudo errado, né? Pode dar tudo errado. Então, os critérios que você usa para fazer isso, ele vai conduzir você a resultados indesejados. Quando a gente desperdiça o tempo, gente, eu tenho aquela sensação de que eu não valorizei os meus projetos. Quando eu desperdiço tempo, eu não valorizo o meu tempo de vida. Porque vocês não estão perdendo tempo, vocês estão perdendo tempo de vida. E o tempo de vida tem um valor muito precioso. Porque a vida está passando, seus projetos deixam de ser realizados, você vê pessoas realizando coisas, conquistando seus sonhos, e você continua parado. Muitas pessoas continuam paradas. E quando a vida passa, eu olho para trás e digo, poxa, como eu gostaria de ter feito isso. Como eu gostaria de ter sido mais feliz. Como eu gostaria de ter agradecido mais. E esse tempo perdido, ele não volta. E o fato de não voltar, eu vou tentar recuperar, só que as pessoas
já não são mais as mesmas. Não teremos a mesma energia para fazer. Eu não terei a mesma disposição. Então isso também é algo que a gente precisa ter consciência de como podemos melhorar. Tem uma pesquisa que é muito interessante. Uma pesquisadora chamada Bronnie Ware, ela fez um trabalho com pessoas que estavam no leito de morte. E ela perguntou o que essas pessoas gostariam de ter feito e quais seriam os lamentos, olha só, quais seriam os lamentos que elas tinham por não ter feito algo na vida. E o lamento 1 foi o seguinte: eu gostaria de ter coragem para viver a vida que eu queria e não que os outros esperassem que eu vivesse. Eu gostaria de ter mais tempo para viver a vida que eu queria, ao invés de ter vivido a vida que os outros quisessem. Então, olha que coisa forte. Olha como isso é forte. E a gente às vezes passa a nossa vida trabalhando duro em benefício de algo ou de alguém e que para você é um peso. E você continua fazendo. O segundo lamento é o seguinte: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Porque quando eu trabalho tanto, sem objetivo, que não é algo que me dá prazer, eu deixo de fazer algo que é importante para as pessoas que eu amo. E esse tempo passa e eu não consigo resgatar. Mais um lamento. Lamento 3. Eu gostaria de ter a coragem de expressar os meus sentimentos. Tá vendo que tudo isso está ligado à procrastinação, a deixar de fazer, a deixar de realizar? Então, o fato de eu estar aqui, gente, inclusive, poderia ser uma procrastinação. Poderia dizer, não vou fazer essa live. Eu não vou fazer essa maratona de lives, porque eu posso deixar para um outro momento. Mas entende que quando eu tomo essa atitude, eu estou fazendo com que as pessoas reconheçam e conheçam um pouco do que é o Mário, do que o Mário faz, de como o Mário pode me ajudar de alguma forma. E eu estou aqui para justamente isso, ativar essa força interior que tem dentro do seu coração. Fazer com que você enxergue possibilidades de ter uma vida feliz, uma vida próspera, que você possa ajudar outras pessoas. E por mais que vocês não acreditem que isso seja capaz, eu estou aqui para provar para vocês que é possível. Porque são exemplos reais e que eu vivi. E que hoje eu tenho propriedade para falar isso para vocês. E vocês possam dizer, realmente, eu não sou uma pessoa que, digamos assim, não erra. Muito pelo contrário, erro e muito. Mas eu aprendo diariamente com os meus erros. E quando eu aprendo diariamente com os meus erros, eu me torno uma pessoa mais evoluída. Eu me torno mais consciente de que os erros do passado não podem ser mais atingidos naquele momento. Não podem ser repetidos. Porque uma coisa é errar. Errar é humano e é necessário para o aprendizado. Só aprende quem erra. E faz de novo e acerta. O problema é cometer os mesmos erros. Se eu cometo os mesmos erros nas mesmas condições que eu tenho, aí realmente alguma coisa precisa mudar. Aí alguma coisa está errado. Lamento 4, mais um lamento. Eu gostaria de não ter perdido o contato com os meus amigos. Hoje foi aniversário de um amigo meu e eu peguei o celular, peguei aqui o celular e liguei para ele. E falei o seguinte: amigo, parabéns, queria te desejar tudo de bom. Olha só, eu acredito que você esteja recebendo um monte de ligações, mensagens, quase que eu não ligo para você, mas é um hábito que eu tenho das pessoas que estão ali próximo, que estão no meu contato, que eu tenho um telefone, eu ligo. E aí ele falou o seguinte: Mário, você, isso já era umas 10, 11 horas, você foi a segunda pessoa que ligou para mim. A segunda pessoa que ligou para mim. Então, você entende que é uma coisa simples, mas que as pessoas deixam de fazer? Porque elas acham que ligar vai incomodar,
ou elas não querem fazer isso. Diz o seguinte, que a maior prova de amor hoje em dia é você ligar para alguém, não é verdade? Mas eu descobri que a maior prova de amor é alguém atender a sua ligação. As pessoas não querem atender a ligação. Você primeiro tem que mandar uma mensagem de texto em outro aplicativo e dizer o seguinte, posso te ligar a que horas? Aí a pessoa normalmente diz um horário que ela não vai poder atender porque o telefone vai tocar e ela não atende a ligação. E aí o que acontece? Eu perco as conexões com as pessoas que são importantes para mim. Então, estou te dizendo isso que a procrastinação, principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo, é algo que só atrapalha e você depois tenta recuperar. Hoje eu vi um outro amigo que falou o seguinte, eu gostaria, colocou que estava de luto, e eu gostaria de ter dito para o meu pai mais vezes o quanto eu o amava. Eu gostaria de ter tido outros momentos com meu pai para sorrir com ele, para passear com ele, para abraçá-lo. Você entende que quando a gente deixa de fazer algo, o arrependimento vem depois, porque a dor de não fazer é muito maior do que o prazer que você teria se realizasse aquela situação. Então não adianta deixar passar esse tempo para se lamentar. Para se lamentar. Então, é algo que eu preciso fazer dia a dia para quê? Para se tornar um hábito para a minha vida. Para eu não depois pegar e só, já viu, tá enrolando. Quando a gente diz está enrolando, é justamente isso aqui, ó. Você está enrolando para não fazer algo. E o problema é quando você desenrola e também não aproveita para ser útil com isso. Aí você pega tudo isso aqui e desperdiça e joga. Tá? O quinto lamento que eu vou trazer para vocês. Eu gostaria de ter me permitido ser feliz. E o ter permitido ser feliz também é um ato de não procrastinar. Quando você não faz as viagens que você quer, quando você não diz o que você pensa, quando você não realiza... Só mudar aqui a internet. Tudo bem aqui? Estão me vendo? Tá demais hoje, viu? Alberto, boa noite, gente. A Dilza. Manu, que legal ter você aqui. Celina, Romualdo. Tá, gente? Então, esses lamentos que eu estou trazendo aqui é justamente para que vocês percebam que essas atitudes precisam ser revistas, precisa mudar. E aqui eu vou trazer alguns pontos que é um jeito certo de se fazer isso. Como seria? Você pensar a atividade antes de fazer, você criar um ambiente de empoderamento. O que é isso? Um ambiente que eu tenha prazer de fazer. Eu gosto de fazer isso sentado, de frente para uma vista, numa janela. Crie um ambiente adequado que te dê prazer de fazer atividade. Quando você cria esse ambiente, fica muito mais fácil de você realizar aquilo que você precisa. Uma outra coisa é você colocar punição. Olha só, se eu não fizer isso, eu vou deixar de ganhar essa recompensa. Então você diz o seguinte, o seu cérebro entende que se você não fizer isso, eu não vou sair no final de semana. Aí você começa a fazer com que isso coloque. Uma coisa importante, gente, é o seguinte, coloque prazo sempre antes da atividade terminar. Se eu tenho um trabalho para entregar no dia 30, coloque a programação para que no dia 25, no máximo, já esteja pronto para você entregar. Coloque um alarme no celular, inclusive, para lembrar, um lembrete. Esse alarme vai acionar e naquele dia você tem que entregar esse resultado. Então isso também é uma técnica que a gente coloca para você ter esse compromisso. Uma coisa muito legal para a gente parar de procrastinar é encontrar um parceiro social, que um cobre para o outro. E eu estou numa atividade, inclusive, dessa com uma amiga,
Não é, Valdieri? Eu estou num compromisso com uma amiga que nós estamos fazendo algo que um presta conta para o outro. Olha que coisa legal, a gente não quer decepcionar um amigo, não quer decepcionar uma pessoa que você gosta. Então a gente tem as etapas, vai fazendo o projeto e vai comprovando, vai mostrando. Então isso é muito legal, muito, para qualquer coisa importante que você queira fazer, se comprometa publicamente com a outra pessoa e os dois vão monitorando esse processo. Isso é muito bom. E um passo a passo que eu vou trazer para vocês agora, que é muito interessante, é assim, ó. Pense que eu tenho que gastar 80% e 20%. Eu preciso gastar 20% da minha energia para realizar 80% das minhas atividades. Só que as pessoas fazem o contrário. Gastam 80% da energia e do tempo para realizar isso aqui, ó, 20%. E o que acontece? Você vai atropelando as coisas que você tem para fazer, as atividades, e você acaba perdendo tudo isso que você tem. Um outro ponto importante, divida as tarefas em atividades menores e com prazos distintos para você realizar. Divida as atividades e você vai conseguir. Anota isso, que isso é muito importante. Então você consegue fazer. Outra coisa, você gosta de ouvir música? Coloca uma música relaxante para você fazer o trabalho, que isso também vai te trazer um benefício muito maior. E se faça perguntas. Pergunte o seguinte: quem é você realizando essa atividade? Qual a pessoa que eu quero ser cumprindo essa obrigação, se for uma obrigação? Tá? Então, quando a gente consegue fazer isso, eu consigo ampliar o meu campo de visão. Gente, estamos chegando aqui ao fim da nossa live. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês, que vocês colocassem aí se foi legal, se gostaram. Amanhã a gente volta com outro assunto, sempre um assunto novo, uma atividade nova para vocês. Então aproveitem, inclusive, no link, tem um link na minha bio, onde vocês possam aí acompanhar as minhas outras redes sociais, meu canal do Telegram também, para receber informações atualizadas e que realmente faça sentido para vocês, tá bom? Um beijo de luz no coração de vocês, que Deus os abençoe, e amanhã às 20h57 estaremos de volta aqui na nossa live, tá bom? Beijo grande.